Senhor, um cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse tempo de culto, de celebração, de estudo da palavra, de oração ao nosso Deus e Pai. Queremos dizer que com alegria nós nos achegamos a Ti pelas ondas da internet para levar uma palavra de bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todos os seus afazeres. O Senhor nos acolhe com a palavra bíblica do Salmo 8, versículos 6 a 8, que diz: Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre a senda dos mares. O Senhor criou todas as coisas, e Ele pôs toda a criação debaixo do domínio do ser humano, para que nós possamos cuidar, para que nós possamos usufruir desta boa criação. Assim queremos celebrar esse nosso culto em nome do Trino Deus, que é o nosso Criador, que é aquele que nos sustenta todos os dias, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Convido a termos um momento de oração e confissão dos nossos pecados. Senhor nosso Deus, Pai bendito, graça nós te damos por mais uma vez podermos nos achegar a Ti em oração e podermos abrir o nosso coração e Te confessar que mais uma vez nós precisamos ser sinceros e humildemente confessar que nós pecamos.
que nós falhamos, que nós não amamos como o Senhor mandou e nós não cumprimos os teus mandamentos. Nós pecamos por pensamentos, por palavras, por ações e até mesmo pelas omissões. E por Jesus Cristo, nosso Senhor, queremos te pedir, concede-nos o teu perdão, para que possamos recomeçar novo, que nós possamos viver diferente daqui por diante e que nós possamos nos submeter à tua vontade, à tua palavra. Por isso, perdoa-nos os pecados e ensina-nos pela palavra da pregação de hoje. Por Jesus nosso Senhor é que oramos e pedimos o teu perdão. Amém. A palavra bíblica é muito clara que todos aqueles que se arrependem e confessam os seus pecados, Deus, que é Criador, Ele também tem o prazer e a alegria de nos perdoar. E os seus pecados são perdoados em nome de Jesus Cristo. Perdoado dos pecados, quero convidar a termos um momento de louvor e engrandecer o nome do nosso Senhor. Orar a Deus faz bem à alma.
Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Convido a um momento de oração e assim nos preparamos, nos aquietamos para ouvir a palavra da pregação. Senhor, obrigado por esse tempo de podermos exaltar o Teu nome, cantar louvores a Ti. Receba assim a nossa adoração. Também agora nós pedimos que Tu possas nos aquietar das nossas preocupações, das ansiedades, de tudo aquilo que nos preocupa, para que possamos, no silêncio do nosso coração e da alma, ouvir-Te falar a nós. Edifica-nos pelo poder e o agir do Espírito Santo. Esteja tocando, ó Deus, os irmãos e irmãs onde quer que estejam, ao receberem esta palavra, que possam se deixar tocar e até ser transformados por Ti. Arranque dos nossos corações tudo aquilo que não é do Teu querer, da Tua vontade, e molda-nos conforme a Tua boa, santa e perfeita vontade. Assim nós pedimos, fica conosco e instrui-nos por meio da Tua palavra, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. A palavra base para a nossa reflexão de hoje encontra-se na carta do apóstolo Tiago, capítulo 3, versículos 7 a 12. Eu vou ler de início o versículo 7 e 8 do capítulo 3 da carta de Tiago, que diz assim: Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Nós estamos trabalhando nesses últimos dias uma série que fala sobre a criação de Deus. E o apóstolo Tiago, ao escrever esse capítulo 3, ele faz referência à criação. Deus é o Criador das aves, das feras, dos animais, dos peixes e de tudo o que existe. E de certa forma, ao fazer referência ao texto de Gênesis, o apóstolo Tiago diz: o ser humano foi dotado por Deus com uma capacidade de
domar todo o ser. Podemos imaginar a força que um cavalo tem. Se ele soubesse da força que ele tem diante de nós seres humanos, ele jamais se deixaria montar. Nós sabemos a força que um boi tem. Se um boi soubesse a força que ele tem, ele nunca deixaria colocar uma canga no pescoço para puxar uma carroça, para puxar um arado. O cão tem tanta agilidade e uns dentes tão afiados, e se ele soubesse a capacidade que ele tem, ele não se deixaria domar pelo ser humano. O ser humano muitas vezes usou o cão para caçar e buscar alimento para o próprio ser humano, e o cão poderia fazer isso muito bem sozinho e sobreviver sozinho. Na criação, em Gênesis, Deus disse ao homem e à mulher, Gênesis 1:28 está escrito: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. A partir desta ordem de Deus, nós seres humanos somos bons em domar, nós somos bons em domesticar, por mais forte que seja, por mais bravo que seja a fera. Nós o amansamos, nós domesticamos. Eu vi esses dias uma reportagem onde tem pessoas que estão arriscando tanto, a ponto de ter cobras como um animal de estimação, como ter um escorpião como animal de estimação. Eu não aconselho que ninguém faça isso, mas tem pessoas que têm esta coragem e esta habilidade. Mas seguindo, o apóstolo Tiago faz uma observação muito interessante. Ele diz: a língua é um mal incontido, que no passar dos séculos o ser humano não foi capaz de domá-la. Na entrada das casas romanas, no Império Romano, no pátio de chegada, costumava-se fazer um pequeno lago, como se fossem os nossos aquários de hoje, e ali nesses pequenos lagos já eram colocados alguns peixes mansos, como a mostra é bonito, mas revela como o ser humano é capaz de domar, de domesticar os animais selvagens. Também no mundo antigo havia um templo chamado do deus Esculápio. Era um ídolo adorado nos povos da antiguidade, e o símbolo que representava esse deus na terra era a serpente. As pessoas que estavam doentes costumavam ir até o templo de Esculápio e ali se deitavam e dormiam, na esperança de que uma das serpentes passasse por cima da pessoa enquanto ela dormia. E o toque desta serpente na pessoa doente era como se o próprio deus Esculápio tivesse tocado a pessoa como um toque de cura. Nós não conseguimos imaginar o que é o mundo sem Jesus, porque nós nascemos numa cultura cristianizada, mas o mundo sem Jesus passa a acreditar em cada coisa, e nós sabemos através da Bíblia que a serpente não é a representação de um Deus, ela nada mais é do que uma criatura do verdadeiro Deus que nós conhecemos e nós adoramos. Mas voltando a falar da língua, Tiago então diz que nós não conseguimos domar, nós não conseguimos usar a língua só para fazer o que é útil, só para fazer o que é bom, o que é benéfico. Seguindo a leitura, Tiago 3, versículo 9 a 12 ainda diz: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai,
Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode jogar água doce. Nós bem sabemos, por experiência própria, que habita em nós uma contradição enorme. Todos nós temos um pouco de vilão e um pouco do ser bonzinho. Todos nós temos um pouco do ser santinho e um pouco do ser pecador. Todos nós somos assim. Temos esta luta dentro de nós, mas a parte que tem mais contradição dentro do ser humano é a língua, incapaz de ser domada. Com ela, diz Tiago, nós bendizemos a Deus. Para um judeu que recebeu essa carta, ele foi altamente impactado com essa mensagem, porque um judeu faz ainda hoje 3 momentos de oração por dia. Em cada momento de oração, um judeu tinha 18 orações com a frase dizendo: bendito é o Senhor. Ou seja, durante um dia, cada judeu ele dizia que Deus é bendito, ele dava glória a Deus com essas palavras, pelo menos 54 vezes. 18 vezes na parte da manhã, 18 vezes na parte da tarde, mais 18 vezes no anoitecer. E ainda, cada vez que um judeu ouvia alguém citar o nome de Deus, ele precisava responder com a frase: bendito é o Senhor. Então, além das 54 vezes nas orações, possivelmente algumas outras vezes durante o dia, um judeu ainda bendizia o Senhor. O problema é que quando saía desse momento de oração, muitas vezes esta mesma língua que bendizia o Senhor, ela amaldiçoava os irmãos, ela mentia, ela traía, ela caluniava, ela falava mal. E o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, é denegrido com a mesma língua que bendize, que louva ao Senhor. Então o apóstolo Tiago diz: isto não é natural. Não era da vontade de Deus que isso fosse assim. Isso é contrário à nossa natureza, porque não pode uma fonte de água salgada jogar água doce. Como é que da mesma boca, da mesma língua, saem louvores e maldição? Uma planta frutífera de uma espécie não vai produzir outra espécie de frutos. E mesmo sendo uma atitude antinatural, como ela é comum entre o ser humano. As plantas não produzem frutos diferentes da sua espécie. A fonte de água não produz uma água diferente daquilo que é natural para ela. Mas a boca, a língua do ser humano, ela é capaz de produzir tanto o fruto do bem como da maldição. Isso é muito contraditório. Certa vez o apóstolo Pedro, aquele que caminhou tão próximo de Jesus, ele olhou para Jesus e disse, está escrito em Mateus 26:33, Senhor, ainda que todos venham a se escandalizar de ti, eu nunca me escandalizarei. Ainda que todos venham te rejeitar, Jesus, eu nunca vou te rejeitar, eu nunca vou te negar. E a resposta de Jesus para Pedro foi: Pedro, Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes,
tu me negarás. Quanta contradição, até mesmo na vida do apóstolo escolhido, aquele mais próximo de Jesus. Certa vez o apóstolo João, outro homem que foi muito próximo de Jesus, aquele que pregou do amor e diz: Deus é amor. Quem não conhece a Deus não conhece o amor, quem não conhece o amor não conhece a Deus. Este homem que anunciou o amor de tal modo, quando Jesus queria passar por Samaria e ele foi rejeitado pelos samaritanos, João olha para Jesus e diz: Senhor, quer que nós oremos para que desça fogo sobre essa população, para que eles sejam destruídos? Uma contradição no coração daquele discípulo amado chamado João. Para quem já leu o livro O Peregrino, de John Bunyan, eu gostaria de indicar o livro chamado O Peregrino. Tem também um filme que é baseado nesse livro, que vale a pena ler. Dentro desse livro ou do filme tem um personagem chamado Loquaz. Loquaz é muito eloquente, ele fala bonito, ele sabe falar manso, ele sabe convencer e ele fala muito bem, só que o Loquaz tem um problema muito sério. Ele trata as pessoas de fora com cortesia, mas ele é bruto, ele é agressivo com os seus familiares, ele é grosseiro e impaciente, ele causa irritações. É muito comum encontrarmos homens e mulheres que nos fins de semana divulgam o amor e falam de paz e falam de bem, mas que em casa não tratam a sua família com esse mesmo amor. É muito fácil subir num púlpito e falar de amor, difícil é lá na segunda-feira conviver com a família e poder vivenciar de fato esse amor e assim dar testemunho na sociedade. Tem muitas pessoas que anunciam o amor no fim de semana, mas chega na segunda-feira, quer arrancar o couro do funcionário que trabalha para si. Nós precisamos pensar que esses tipos de contradições que não se expressam só na língua, mas também nas nossas atitudes, elas precisam ser corrigidas e o Evangelho vem para nos trazer esta correção. Estas coisas, diz Tiago, não deveriam ser assim. A língua pode ser carregada de veneno mortífero, ela pode abençoar e pode causar morte. Como a estricnina e o ópio, em grandes doses podem ser drogas. Numa dose pequena, calculada pelo médico, ela pode ser remédio que trata as doenças, que traz a cura. Assim também é a língua. Se nós aprendermos a dosar a nossa língua na medida certa, ela será bênção, ela será promotora da vida. Mas quem não aprende a refrear a sua língua, vai espalhar veneno, vai causar morte, vai causar dano, porque a língua é capaz de ferir, mas ela também é capaz de curar, se nós aprendermos a disciplina. A língua pode expressar os mais puros sentimentos, mas ela também pode expressar palavras sujas, piadas sujas, coisas muito erradas que não edificam. Então eu quero terminar a nossa reflexão de hoje ainda dizendo que por toda a nossa vida cristã de peregrinação sobre esta terra, o exercício mais difícil que nós temos a fazer é disciplinar a nossa língua. Nós possamos domar o nosso modo de falar, que não haja mais contradição no nosso falar, no nosso agir, no nosso viver. Disciplinemos então a nossa língua
para falar somente as coisas boas, somente aquilo que edifica, somente aquilo que exalta o nome de Deus. Eu quero terminar com uma leitura de um outro verso bíblico, na qual eu não vou trazer a explanação, mas que seja ele bênção sobre a sua vida. Filipenses 4, verso 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Que o Senhor assim te abençoe. Amém. Em resposta à palavra que acabamos de ouvir, convido a cantarmos o próximo hino e assim vamos chegando à parte final do nosso culto. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. Convido a um momento de oração e também oremos a oração do Pai Nosso. Senhor nosso Deus, Pai bendito, graça nós te damos por esta palavra que vem nos disciplinar, que vem nos corrigir, que venha nos lembrar deste exercício de conter a nossa língua, de domar a nossa boca para não falar aquilo que amaldiçoa os irmãos e irmãs criados à tua imagem e à tua semelhança. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos em obediência a esta tua palavra, a sermos pessoas sábias e bem disciplinadas, para que o teu nome seja glorificado em toda a terra. Assim, ajuda-nos no nosso viver, no nosso agir, para que sejamos pessoas melhores e sem contradição. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não.
e que nós tenhamos de fato coerência no nosso viver. Assim nós agradecemos por esta palavra que recebemos e queremos vivê-la enquanto nós formos agora aos caminhos dos nossos afazeres, aos caminhos que nós vamos trilhar. Que o Senhor possa ir conosco e assim nos abençoe. Nós também queremos ainda interceder pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que choram, pelas pessoas que estão em busca de um tratamento de saúde, pedindo que o Senhor possa tocá-los e abençoá-los pelo poder do Espírito Santo. Edifica-os assim na Tua verdade, Senhor Jesus. E tudo mais que temos a pedir ou agradecer, ainda fazemos na oração que Tu nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero invocar a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a tua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos despedimos desse nosso encontro ainda cantando mais um hino de louvor ao nosso Deus. Tenham assim um abençoado dia, uma abençoada semana. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti,